A Cívica em Portugal apresenta Tonale, um herbicida completo para a cultura do milho. Tonale, quando aplicado em pré-emergência do milho, atua tanto por via radicular como por contacto com as infestantes de folha larga e folha estreita em germinação, eliminando-as desde o seu estádio inicial. No caso de infestantes difíceis com emergência tardia, em concomitância com o clima particularmente seco, Tonale é capaz de gerar aquilo a que podemos denominar de efeito de rechamada, devido à sua capacidade de se reativar depois da ocorrência de até alguns milímetros de precipitação nas 2 semanas após a aplicação, completando a ação herbicida e permitindo uma melhor eficácia. Esta característica típica da clamazona é, além disso, enfatizada pela sua particular e inovadora formulação. No caso da aplicação em pós-emergência precoce do milho, Tonale atua quer por via foliar, quer radicular no controle das infestantes mais comuns no estado de plântula. Tonale elimina a competição e a cultura é capaz de crescer saudável, exprimindo toda a sua potencialidade. João Caldeira, sou técnico comercial da Singenta Sementes para o sul de Portugal. O Andrómeda é o nosso novo 500, uma variedade que o ano passado mostrou um grande desempenho e bateu todos os recordes nos nossos ensaios para grão. É uma variedade de ciclo 500, com tecnologia Artesian, se destaca por produzir maçarocas boas, bem compactas, com um grão comprido, como podem ver, um tarolo pequeno. É uma variedade que se adapta muito bem à nossa região, com muita sanidade. Como podem ver, está a chegar ao fim de ciclo apenas com a primeira e com a segunda folha seca, bastante tolerante à cefalosporiose. Neste momento encontra-se aqui já na fase final da linha de leite, de uma semana para atingir o ponto negro. É a variedade, pelo ciclo que tem, o 500 com uma precocidade que nós andávamos à procura. Estamos muito esperançados. E penso que vai ser a variedade de ciclo 500 que vai dar grandes resultados e que vamos nos conseguir posicionar bem no mercado do grão. Controle as infestantes mais difíceis da sua cultura de milho e proteja a sua colheita com Camix. Camix é composto por substâncias ativas S-metalocloro e mesotriona com 2 modos de ação distintos. S-metalocloro, absorvido pelo caule e pela raiz, e a mesotriona, absorvida pelas folhas, raízes e rebentos. Camix garante uma ótima gestão de resistências com resultados comprovados, tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas. Camix tem uma ampla janela de aplicação que vai desde a pré-sementeira até às 3-4 folhas da cultura, com uma excelente seletividade para a cultura do milho. Camix, proteja a sua colheita, cuide do seu futuro e o melhor é da Singenta. O milho é uma commodity agrícola e o seu preço é determinado pelo mercado internacional. O desafio para o agricultor português é a viabilidade económica da produção assente no compromisso ambiental e reforçando as boas práticas agrícolas. A inovação atualmente realizada no CMI Rolier consiste em identificar as melhores matérias-primas, sobretudo de origem natural, e desenvolver novas tecnologias fertilizantes. O nosso objetivo é melhorar as propriedades naturais do solo, a eficiência de utilização dos nutrientes diminuindo as perdas para o ambiente e otimizar os processos fisiológicos das plantas e a sua resistência às adversidades. Em Portugal, a Timac Agro possui a maior rede técnica distribuída pelo continente e ilhas. Os resultados obtidos em 7 anos de ensaios da Ampromis mostram que podemos conseguir menos umidade à colheita e mais produtividade com um máximo de 200 unidades de azoto por hectare. Boa tarde. Vamos dar início a este painel sobre a produção de cereais no âmbito da nova política agrícola comum. Cumprimento todos lá em casa. Um cumprimento para os membros do painel. Temos connosco, à distância, o Sr. Pierre Bascu. Bonjour, Pierre.
bienvenue au Congrès de Maïs et des Céréales. O Sr. Pierre Bascu é responsável pelo Serviço de Sustentabilidade e Apoio ao Rendimento da DG Agri, na Comissão Europeia, e fará uma apresentação inicial em torno dos assuntos da sustentabilidade, muito centrado no Green Deal e na sua aplicação. Temos também o engenheiro Eduardo Diniz, diretor-geral do Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, e o engenheiro Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, a quem agradeço desde já a presença. Sem nos demorarmos mais, eu passava a palavra ao Sr. Pierre Bascu. Pierre, s'il vous plaît, vous pouvez commencer avec la présentation. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Donc, je vous remercie. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier de votre invitation donc, à votre colloque. J'en suis très honoré. Donc, vous m'avez demandé aujourd'hui de traiter du sujet de la production de céréales dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune post-2022, donc la nouvelle PAC. Et dans mon intervention aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder ce sujet dans le cadre politique plus large du Pacte vert et en particulier de la stratégie de la ferme. Particulièrement dans sa traduction au niveau des États membres, donc dans les plans stratégiques nationaux. Donc, je commencerai mon intervention par décrire les principaux éléments donc, du Pacte vert européen, de la stratégie de la ferme à la table. Puis, dans un deuxième temps, j'aborderai donc l'articulation de cette stratégie avec la future politique agricole commune et je rappellerai les grands éléments de cette politique. Donc, tout d'abord, quelques mots sur ce Pacte vert. Le Pacte vert vise à promouvoir une nouvelle stratégie de croissance pour l'Union européenne qui permette d'assurer la transition vers un modèle économique à la fois de production et de consommation qui soit à la fois durable, qui soit compétitif et qui soit résilient, en particulier dans le cadre donc, du changement climatique, et qui permette également à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce pacte vert, il est constitué d'un ensemble d'initiatives, que ce soit des propositions législatives, des plans d'action, des stratégies, etc., qui sont liées à l'environnement et au changement climatique, mais également qui sont liées au développement de l'économie circulaire, au développement de l'économie propre. Et ce pacte vert, c'est une stratégie qui vise l'ensemble des secteurs économiques, le secteur énergétique, le transport, l'industrie, etc. Et au cœur de ce pacte vert, on retrouve la stratégie de la ferme à la table qui concerne directement le système alimentaire. Donc, cette stratégie de la ferme à la table, elle propose une vision à long terme pour le système alimentaire européen. Et donc, ce n'est pas simplement une vision pour le secteur agricole, c'est beaucoup plus large. Donc, ça concerne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Et cette stratégie, elle ne correspond pas à une proposition législative, ça c'est vraiment important de le souligner, c'est une vision que nous avons et c'est un processus que la Commission a lancé, qui laisse de la place à la discussion, à la consultation, etc. Et c'est un processus qui se base principalement sur les efforts qui ont déjà été accomplis. Et lorsqu'on regarde depuis 20 ans, depuis une trentaine d'années, on s'aperçoit que l'Europe en général et l'Union européenne en particulier, on est le continent dans le monde qui a le plus découplé l'augmentation de la production agricole et alimentaire de l'utilisation des ressources, que ce soit en matière d'engrais, que ce soit en matière de terres agricoles, en matière de produits de protection des cultures, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, etc. L'Union européenne est le continent qui a fait le plus d'efforts, qui a été le plus efficace, mais nous souhaitons aller loin et beaucoup plus loin que tout ce qu'on a atteint actuellement, non pas par plaisir, mais par nécessité. Et ceci afin de répondre
aux enjeux environnementaux et climatiques qui sont planétaires. Ceci également afin de mener une transition et je dirais, de prendre un peu le leadership d'une transition au niveau mondial vers plus de durabilité et ce qu'on appelle la durabilité compétitive. C'est aussi, ne l'oublions pas, une façon d'exploiter les nouvelles opportunités, que ce soit en matière de séquestration de carbone dans les sols, que ce soit en matière d'optimisation de l'utilisation de la biomasse et le développement de la bioéconomie. Il y a également des gains assez forts à exploiter, à générer à travers cette stratégie. Et enfin, cette stratégie de la ferme à la table, elle vise à mettre un système alimentaire dans l'Union européenne qui soit solide et qui soit résilient. On l'a vu lors de la crise du Covid, crise qui n'est pas finie, que le système alimentaire européen a bien résisté. C'est peut-être le secteur économique qui a le mieux résisté à cette crise, mais on a pu voir que dans certaines régions, dans certains secteurs, on a connu des difficultés. Et donc, à travers cette stratégie, on va également chercher à renforcer la résilience, la solidité donc, du secteur alimentaire, du système alimentaire dans l'Union européenne. Donc, cette vision, elle s'est traduite par un certain nombre d'objectifs quantifiés. Il y a beaucoup d'autres objectifs, beaucoup d'autres initiatives liées à la consommation, au bien-être animal, donc à la volonté de réduire le gaspillage, etc. Mais nous avons cherché à travers le choix de quelques objectifs quantifiés à bien illustrer le niveau d'ambition que nous avons avec cette stratégie. Un élément que j'aimerais souligner, c'est que ces objectifs quantifiés, ce sont des objectifs qui sont, qui ne sont pas juridiquement contraignants, mais ce sont des objectifs qu'on appelle en anglais aspirational, c'est-à-dire ils sont là pour indiquer un niveau d'ambition, indiquer en fait une direction forte de là où on veut aller à l'horizon 2030. Et il est clair que lorsque les États membres, et c'est ce qui se passe actuellement, vont préparer leurs plans stratégiques nationaux, nous allons veiller au niveau de la Commission à nous assurer que les États membres mettent bien en place des plans stratégiques qui visent à atteindre, mis bout à bout, au niveau des 27 États membres de l'Union européenne, qui visent à atteindre, donc à l'horizon 2030, tous ces objectifs quantifiés. Quels sont-ils? Le premier, si je commence par la gauche, ce sont des objectifs quantifiés qui ont trait donc à l'utilisation des pesticides, l'utilisation et les risques associés aux pesticides chimiques. Nous souhaitons les réduire de 50% à l'horizon 2030. Nous avons également un objectif lié à l'utilisation des produits fertilisants, puisque nous voulons réduire de 50% les pertes de nutriments qui sont liées à la surfertilisation de certaines terres. Et donc, nous pensons que ceci va se traduire par une réduction d'environ 20% de l'utilisation des engrais. Nous avons également des objectifs quantifiés en matière d'utilisation et de vente des produits antimicrobiens. Également, en ce qui concerne l'agriculture biologique, nous avons donc proposé un objectif de 25% des terres agricoles donc, qui soient gérées donc, par l'agriculture biologique. Il y a également d'autres objectifs quantifiés liés, par exemple, aux éléments du paysage, donc à haute biodiversité, également au nombre d'arbres à planter. Nous proposons plus de 3 milliards d'arbres qui seraient plantés à l'horizon 2030. Donc, on a cherché à illustrer cette vision et ce niveau d'ambition à travers quelques objectifs quantifiés. Mais ce que vous avez sur la diapositive constitue les objectifs principaux que nous nous sommes fixés. En matière d'action concrète, parce que l'on parle d'une ambition, en matière d'action concrète, à noter la volonté de la Commission de proposer au niveau de l'ensemble de la filière alimentaire, donc de proposer un cadre législatif pour des systèmes alimentaires durables. Et donc nous proposons de faire ça à l'horizon 2023. Ce serait un cadre qui regrouperait donc les principes généraux et les exigences générales en matière de durabilité. Et ce cadre servirait de base pour garantir la cohérence des politiques qui sont mises en œuvre au niveau de l'Union européenne et également au niveau national. À noter également que nous sommes en train actuellement de travailler donc à la mise en place donc d'un plan d'urgence dont je parlais précédemment afin de garantir l'approvisionnement en denrées alimentaires
et afin de garantir la sécurité alimentaire en temps de crise. En matière d'action qui concerne plus particulièrement le secteur agricole, donc la Commission a annoncé l'année dernière qu'elle adopterait des recommandations vis-à-vis des États membres pour la mise en œuvre et la définition de la future politique agricole et des plans stratégiques nationaux. C'est ce qui a été fait donc au mois de décembre. La Commission a fait des recommandations pour les 27 États membres de l'Union européenne. J'y reviendrai par la suite. Nous allons également, donc à l'horizon 2022 et 2021-2022, faire tout un ensemble de propositions visant à réviser l'arsenal juridique existant pour les pesticides. Nous allons réviser par exemple la directive relative à l'utilisation durable des pesticides qui vise à promouvoir la lutte intégrée. Nous allons revoir également la législation pour les pesticides qui viserait donc pour faciliter la mise en marché donc de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives biologiques. Nous allons dans quelques jours ou quelques semaines présenter également un nouveau plan d'action pour la période 2021-2026 pour promouvoir le secteur de l'agriculture biologique, donc avec des actions visant à stimuler à la fois l'offre mais également la demande. Nous allons faire également des propositions en matière de plan d'action pour une gestion intégrée des nutriments qui couvre l'ensemble de l'économie, mais bien sûr avec le secteur agricole qui aurait un rôle tout particulier à ce niveau. Également, certaines actions qui visent à promouvoir et à garantir une production alimentaire durable, alors qui concerne principalement le secteur animal, avec une révision de la législation en matière de bien-être animal, donc de commercialisation d'additifs pour l'alimentation animale, mais ça concerne également le secteur végétal, avec une clarification et de nouvelles initiatives afin de renforcer la gestion et la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire. Assez rapidement également, nous allons mettre en place une série d'actions en matière de régime alimentaire, et ceci afin de renforcer la capacité des consommateurs à faire des choix que nous considérons plus sains et plus durables. Et donc ceci, ça va regrouper un certain nombre d'initiatives en matière, par exemple, d'étiquetage. Alors l'étiquetage nutritionnel, tout ce qu'on appelle en anglais le front of pack, labeling, donc tout ce qui est étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage, également l'étiquetage en matière d'indication de l'origine, étiquetage en matière de profil de nutriments, donc en matière de contenu de sel, de matière grasse, de sucre, etc. Nous allons également revoir cette année donc le programme de promotion de l'Union européenne, donc promotion en faveur des produits agricoles et alimentaires, afin de renforcer la dimension de durabilité dans ces programmes. Et un élément qui est une initiative de plus long terme, mais qui sera, à notre sens, assez fondamental, c'est nous allons essayer de proposer un cadre d'étiquetage alimentaire pour la durabilité. Et donc, ça concernerait bien sûr les produits qui sont produits dans l'Union européenne, afin de mieux valoriser auprès des consommateurs, qui soient au sein de l'Union européenne qu'à l'étranger, donc tous les efforts, toutes les nouvelles normes et les standards qui sont mis en œuvre par le secteur agricole, mais également par le reste de la chaîne alimentaire, mais ça concernerait également les produits qui seraient importés dans l'Union européenne. Et quand on parle d'étiquetage alimentaire durable, ça couvrirait à la fois la dimension environnementale et climatique, mais également la dimension économique et la dimension sociale. Donc quelque chose de beaucoup plus large et bien sûr un peu plus difficile à mettre en œuvre. Excusez-moi. Donc, bien sûr, cette stratégie de la ferme à la table, elle a une dimension internationale qui est importante. Et donc, nous avons la volonté de promouvoir cette transition. Et je dois dire que ça fait près de 25 ans que je suis à la Commission, et en particulier dans les services de la Direction générale agriculture. Je pense que c'est peut-être la première fois que la Commission en matière agricole ou alimentaire met sur la table une vision, une stratégie qui s'adresse non pas simplement à l'Union européenne au niveau interne et qui répond à des préoccupations internes, mais également qui vise à promouvoir une transition au niveau mondial. Et donc cette transition, nous allons essayer de la promouvoir à travers les discussions de ces nouvelles normes et de ces nouveaux standards européens dans les enceintes internationales donc appropriées, par exemple au niveau du Codex,
au niveau des différents organismes des Nations Unies. Nous allons également promouvoir ce modèle à travers la coopération internationale, coopération avec différentes régions du monde et en particulier les pays en voie de développement, et bien sûr à travers tous les accords commerciaux que pour lesquels nous allons nous engager dans les années à venir. Mais l'objectif principal, c'est de s'assurer, autant que faire se peut, que les produits qui sont importés dans l'Union européenne, donc que ces produits continuent à respecter la réglementation et les standards en matière de durabilité qui seront à respecter donc, au niveau de la production dans l'Union européenne. Donc voilà pour la stratégie, voilà pour la vision, voilà pour l'ambition. Maintenant, il faut passer à l'action. Et en matière de secteur primaire, donc l'action, c'est la politique agricole commune et le rôle fort que cette politique aura pour traduire cette ambition, je dirais, en matière concrète, donc par des mesures et des actions. Et donc, les propositions de réforme de la PAC qui ont été mises sur la table par la Commission au mois de juin 2018 sont, selon nous, le cadre approprié pour traduire cette ambition au niveau du secteur agricole, mais ceci à certaines conditions, des trois grandes conditions. La première condition donc, est liée donc, au fait que les principaux éléments de cette proposition doivent être conservés dans l'accord politique final donc, qui sera obtenu, nous l'espérons, au cours du premier semestre, avec l'aide de la présidence du Conseil, donc la présidence portugaise. La deuxième condition, c'est que certaines améliorations au texte juridique soient apportées aux propositions de la PAC, donc qui datent déjà maintenant de pratiquement 3 ans. Et enfin, que la Commission prenne des mesures concrètes supplémentaires, et j'y reviendrai dans le reste de mon propos. Donc, un petit rappel pour résumer un petit peu et pour rappeler, parce que ça fait pratiquement 2 ans et demi maintenant que nous avons présenté ça, donc les principaux objectifs de la future PAC, tels qu'ils ont été donc présentés en juin 2018 et qui sont actuellement discutés par les co-législateurs. Je mettrai surtout l'accent sur les 3 premiers grands objectifs de la future politique agricole. Le premier objectif, c'est d'assurer la transition donc, vers une agriculture plus durable, en particulier à travers une plus grande ambition environnementale et climatique. Le deuxième objectif, c'est la volonté d'avoir, à travers la future PAC, une distribution plus équitable et un ciblage plus efficace donc, de la future politique agricole et le soutien public à travers la future PAC, et ceci en soutien principalement à l'agriculture familiale qui est le modèle de production que nous souhaitons maintenir et, je dirais, consolider dans l'Union européenne. Le troisième objectif à souligner, c'est la volonté de moderniser et de simplifier la politique agricole, et ceci à travers la mise en place d'un nouveau partage, si je puis dire, des responsabilités entre l'Union européenne et les États membres, et avec un modèle qui soit beaucoup plus basé sur la performance que sur la conformité à certaines règles. Et donc, à l'avenir, vous en avez sûrement entendu parler, donc les États membres devront traduire le cadre européen qui sera fixé dans la réglementation PAC au niveau européen, devra traduire ce cadre européen dans un plan stratégique national dans lequel, en fait, les États membres, en collaboration, en coopération avec les parties prenantes et au premier chef les agriculteurs, devront en fait répondre aux principaux besoins qui seront identifiés sur le terrain en matière économique, environnementale et en matière sociale. Les éléments à conserver dont j'ai parlé, on les a listés sur cette diapositive. Je mettrai surtout l'accent sur les 4 premiers. Nous souhaitons vraiment conserver des éléments clés qui sont liés à l'ambition environnementale et climat. Donc, et au premier chef, donc de maintenir le système de conditionnalité qui est un petit peu le socle pour s'assurer que l'ensemble des agriculteurs de l'Union européenne donc, ait un niveau équivalent et un niveau de contribution équivalente donc, aux efforts en matière environnementale et climatique. Nous souhaitons également maintenir les éco-régimes qui représentent le nouvel instrument, la nouvelle aide directe donc, qui va financer ce maintien ou cette transition vers des systèmes plus durables. Nous souhaitons également maintenir le fait que 30% du deuxième pilier soit alloué à des mesures et des interventions donc favorables à l'environnement et au climat. Et enfin, donc, nous souhaitons maintenir les dispositions qui visent à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire. Les éléments que nous souhaitons
excusez-moi, les éléments que nous souhaitons rajouter, ça concerne principalement les éco-régimes, donc ce nouvel instrument que nous avons proposé il y a près de 3 ans et qui, à notre sens, pourrait réellement donc être un instrument qui va favoriser dans une très large mesure la grande majorité des agriculteurs et des terres agricoles vers une gestion et la mise en œuvre de pratiques agricoles plus durables. Et donc nous souhaitons, la Commission a encouragé les co-législateurs pour que ces éco-régimes bénéficient d'un niveau de soutien assez important. Actuellement, le Conseil a proposé et a comme mandat de négociation 20% de l'enveloppe des paiements directs qui serait allouée à ces éco-régimes, alors que le Parlement européen commence en fait la négociation en trilogue avec un pourcentage minimal de 30%. Donc on devrait, lors de l'accord politique final, donc avoir un pourcentage des enveloppes paiements directs qui soit entre 20 et 30% alloués donc au financement de ces éco-régimes. Troisième et dernier élément, mais qui est très important pour nous, c'est au-delà du cadre réglementaire, nous souhaitons soutenir et je dirais orienter au mieux les États membres, donc dans la mise en œuvre et dans la définition de ces plans stratégiques nationaux. Et c'est pour ceci que la Commission a souhaité mettre en place ce qu'on appelle un dialogue structuré. Donc c'est un dialogue je dirais, continu et soutenu avec l'ensemble des États membres afin de les aider à mettre en place au mieux ces plans stratégiques qui sont une grande nouveauté pour les États membres et pour la Commission également, et enfin, afin de s'assurer que les plans stratégiques répondent bien aux besoins du monde agricole et répondent bien à la vision qui était établie dans la stratégie de la ferme à la table. Et pour ceci, la Commission, en décembre 2020, donc c'est il y a à peu près 2 mois, 2 mois et demi, la Commission a publié un ensemble de recommandations pour chacun des États membres. Et donc, à cet égard, la Commission a présenté et publié des recommandations pour les autorités portugaises, et donc qui couvrent l'ensemble des objectifs de la PAC, donc des recommandations qui concernent à la fois la dimension économique, environnementale et sociale. Et dans cette recommandation, nous avons particulièrement mis en exergue le besoin pour les autorités portugaises d'investir et de mettre un accent particulier sur la nécessité d'améliorer la viabilité du secteur agricole et de la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Portugal, d'améliorer sa compétitivité et également d'améliorer donc la gestion des risques avec la mise à disposition du monde agricole, donc des financements plus spécifiques pour des mesures style l'organisation des producteurs, des aides à l'investissement, des aides à l'innovation, etc., qui permettraient d'améliorer à la fois la compétitivité et la viabilité du secteur agricole. Et je dois dire que puisque je m'adresse donc à un colloque consacré à la production céréalière, la Commission a également mis en exergue donc la nécessité d'adresser et d'aborder la question du déclin du niveau d'autosuffisance donc du Portugal en céréales. Et pour ceci, il y a des instruments qui existent. Nous sommes actuellement en train de discuter avec les autorités publiques donc du meilleur choix des instruments qui pourraient être utilisés à cet égard, dont le système de paiement couplé donc qui est disponible et qui a été renforcé dans l'arsenal et la panoplie des instruments à la disposition des États membres à l'avenir. En conclusion, parce que je pense que je suis arrivé à la fin des 20 ou 25 minutes qui m'ont été accordées. Donc, juste pour dire que l'avenir du secteur des céréales au Portugal et dans l'Union européenne en général sera fortement influencé et sera fortement encadré par le pacte vert et la future politique agricole commune qui vise à assurer la transition de l'agriculture, mais je dirais plus généralement du système alimentaire de l'Union européenne vers plus de durabilité, plus de résilience, mais également plus de compétitivité, parce qu'il ne faut pas oublier que cette stratégie de la ferme à la table, c'est une stratégie de croissance. Et donc ceci à l'horizon 2030 est bien sûr basé sur un cadre politique avec la PAC et un cadre budgétaire qui soit plus fort, mais qui soit également plus souple et plus efficace, donc avec une relation avec les États membres beaucoup plus étroite et qui soit beaucoup plus, ce cadre politique, qui soit beaucoup plus en cohérence avec les besoins des agriculteurs et les besoins également de la société
et comme je l'ai dit, dans un nouveau partenariat que nous espérons vraiment très fructueux avec les États membres, les différents États membres, et en particulier pour le Portugal, donc avec les autorités publiques portugaises. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que vous va rester avec nous jusqu'à la fin de la session? Oui, tout à fait. Ok. On reviendra à vous. Aquilo que eu vos pedi agora, ao Eduardo e ao Luís, mas começando se calhar aqui pelo Eduardo, tendo por pano de fundo esta apresentação que Pierre Bascu nos fez, mas percebendo que estamos aqui num evento que é promovido e é em torno da fileira dos cereais e do milho, o que eu perguntava ao Eduardo era, no âmbito daquilo que são as negociações em curso e tendo em conta estes objetivos, nomeadamente de garantir uma alimentação sustentável, de ter alguma atenção também ao nível quantitativo para aquilo que são os níveis de autoaprovisionamento mais baixos, no caso dos cereais em Portugal, o que é que para Portugal se pode pensar relativamente a instrumentos que venham ao encontro destas preocupações? Eduardo. Francisco, obrigado. Antes de mais, agradecer o convite à Ampromis para estar aqui hoje presente. Eu já lá vou aos cereais, se quer vou fazer como o Pierre Bascu, vou começar até também para analisar um bocadinho a apresentação que foi feita, dizer como é que está montado este sistema de transição, que já vai longo. A negociação da PAC já tem quase 3 anos, esperemos que seja possível terminar as negociações neste semestre da presidência portuguesa, mas há um conjunto de situações que merecem também, até para esclarecer e dar algum contexto a quem nos acompanha. E, portanto, a reforma da PAC na anterior Comissão foi apresentada em 2018, com as negociações do quadro financeiro atrasaram-se bastante e, portanto, acabou, ao contrário dos outros fundos comunitários, a PAC adiar durante 2 anos, tem um período transitório de 2 anos e a próxima PAC começará só em 2023. E, no entretanto, mudou a Comissão, mudou o Parlamento Europeu, mudaram as prioridades, ou atualizaram-se, não digo que tenham mudado, e o Green Deal acabou por ter aqui também uma grande presença e que foi objeto aqui da apresentação do Pierre Bascu, e muito bem a mostrar o impacto que esses objetivos da União Europeia têm e, dentro desses objetivos, o impacto que também têm para o setor agrícola, que tem uma posição também central, até com a estratégia do Prato ao Prato e não só, também com a lei para a biodiversidade e outros aspectos que têm a ver com a banda larga e etc., todos influenciam o setor agrícola. Mas o comboio estava em curso e, portanto, havia muito trabalho feito. No ano passado foi feito o acordo ao nível do Conselho de Ministros, estamos agora a negociar com o Parlamento Europeu e o que saiu foi uma comunicação com intenções da Comissão Europeia, não regulamentos, com uma série de objetivos. Dão uma indicação clara no sentido desta integração ambiental, mas também era algo que já estava em curso e para a nossa agricultura, tomaram muitas outras agriculturas na Europa terem, em certos aspectos, um certo nível de extensificação e que já existe em Portugal e mesmo em certos setores com maiores produtividades, com muitas tecnologias já que asseguram esses objetivos. E, portanto, tendo os 2 anos de transição foram anunciadas recentemente, as decisões para este período transitório passam por uma passagem de 85 milhões do segundo para o primeiro pilar, por o reforço do redistributivo e da pequena agricultura e um caminhar para a convergência até 2026. Estas propostas têm em vista várias questões. Umas decorrem até das próprias recomendações que o Pierre Bascu falou,
porque como o Green Deal não saiu ainda letra de lei, não é? Portanto, essas metas ainda têm que ser postas em regulamentos que só vão começar a ser discutidos no segundo semestre de 2021, adiantou-se estas recomendações do diálogo estruturado, aquilo que foi falado. Tivemos um conjunto de reuniões com a Comissão Europeia e propuseram-nos essas recomendações, que eu acho que são alcançáveis, não são metas concretas, são mais indicações e orientações para nós fazermos os nossos planos estratégicos. E dentro dessas recomendações, a nossa transição também tem a ver com isso. As recomendações não são só para matérias ambientais, também como foi dito, são para matérias económicas, sobre a viabilização das explorações, sobre a necessidade de uma gestão mais empresarial e em maior escala, sobre a posição dos produtores na cadeia de valor e um conjunto largo depois também de matérias ambientais, como as questões do carbono, as questões da biodiversidade, as questões também de segurança alimentar, microbianos, agentes microbianos, a questão dos fertilizantes, a questão do modo de produção biológica, a preocupação com o despovoamento. Portanto, há um conjunto largo de recomendações que obrigam nós a ter que também respondê-las, mas, como também sabem, há um trabalho paralelo do desenho do nosso plano estratégico e que também já está em curso e acabou recentemente uma consulta alargada sobre o levantamento da análise SWOT e das necessidades que o Ministério pôs à consulta alargada para toda a sociedade e para os stakeholders em particular. Muitas das necessidades que nós falamos estão em alinhamento com as recomendações que nos foram feitas. Portanto, nós até estamos confortáveis com o exercício que a Comissão nos propôs e estamos agora numa fase de construir as medidas. Dentro da construção das medidas, caminhando neste sentido da convergência do final do histórico, que é algo que também é recomendado pela Comissão, e Portugal já é dos poucos países que ainda mantém este regime. Também em Espanha também estão a caminhar até com mais dor neste sentido da convergência, porque não tem esta almofada da passagem do segundo para o primeiro pilar, e também para acomodar os futuros ecorregimes que venham a ser colocados no primeiro pilar, que serão entre 20% e 30%, consoante as negociações que estão a existir com a Presidência. E portanto, isto, desculpem a grande introdução, mas eu acho que é útil para se perceber. E agora vamos aos cereais. E portanto, nós temos, também como o Pierre Basco disse, temos um conjunto de instrumentos que podemos utilizar para os agricultores em geral, e grande parte de tudo o que tem-se passado na política agrícola comum tem passado muito por uma certa abertura ao mercado e da escolha dos agricultores com o desligamento das ajudas, mas o que nós também reparamos é que houve algumas consequências ao nível talvez de uma sobreextensificação em muitas partes do nosso território. E, portanto, dentro da visão que nós propusemos para o futuro plano estratégico, é ter uma gestão ativa do território que contrarie quer a sobreextensificação, quer a sobreexploração. E, portanto, ajudas não só para contrariar o abandono, como ajudas para permitir a setores mais intensivos também de se adaptarem a estas novas exigências, quer seja do ponto de vista tecnológico ou outros. Existe um conjunto de instrumentos dentro da política agrícola comum que podem ser utilizados. E aí, na questão dos cereais em concreto, nós temos uma estratégia para a promoção da produção de cereais e, portanto, em coerência com o que o próprio Ministério propôs, estamos a ver todas as medidas que sejam possíveis e que foram levantadas dentro dessa estratégia, muitas delas até fora da política agrícola comum, portanto é uma visão integrada e abrangente, outras dentro da política agrícola comum. E, portanto, quer nas medidas agroambientais, quer no investimento, quer na organização da produção, quer na inovação, das sementes sofisticadas, etc., quer também nos pagamentos ligados, nós temos um conjunto de propostas que lá estão feitas e todas elas terão a sua devida consequência. Na questão que tem sido mais candente nesta questão, tem sido muito o pagamento ligado.
Nós temos feito algumas conversas com a Comissão Europeia, de ver se tem cabimento dentro já em 2022, tendo em conta que passámos esta verba do segundo para o primeiro e com a convergência, o andar da convergência, sendo alguns setores que são mais beneficiados pela convergência, como é o caso da pecuária extensiva, cria-nos ali uma margem para acudir a alguns setores, de aumentar o seu valor, permite eventualmente criar esta margem financeira. E porque é que nós achamos que se justifica este tipo de medida? Não é algo que vá destruturar, como eu acabei de dizer, a distribuição de pagamentos ligados que temos, não é algo que vá desviar os fundos do PEPAC só para um setor, até porque outros setores também têm ali ajudas ligadas, mas é no sentido de nós percebermos que os pagamentos ligados têm essencialmente duas funções. Ou é por questões de ligação à indústria e essa é a justificação na atual legislação que pode ser feito, ou é por questões de ajustamento estrutural. Ou seja, no caso do setor do leite, é um caso paradigmático que tem tido ajustamentos estruturais enormes e necessita desse pagamento ligado. No caso, por exemplo, do arroz, é uma questão territorial, porque aquelas zonas não têm capacidade de produzir outra coisa. No caso dos cereais, eu acho que juntam um bocadinho os dois aspectos. Quer a questão de tentarmos ter uma maior ligação à indústria, quer também de um ajustamento estrutural que nós acabamos por verificar, que chegámos a um ponto de grau de autoaprisionamento absolutamente inaceitável e até perigoso. Quer dizer, ou pelo menos não aconselhável, e mesmo dentro do espaço europeu, grande parte de todo este cereal é importado de países terceiros, portanto nem é dentro da solidariedade europeia que nós também estamos a ser abastecidos e, portanto, nós diminuímos brutalmente a área de cereais durante nos últimos 20 anos, diminuímos mais de 350 mil hectares e, portanto, não é uma ajuda que vá tornar totalmente apelativa, mas temos que calibrar um bocadinho o custo de oportunidade do agricultor entre o abandono ou ir e a pecuária extensiva também muito generalizada e dar a oportunidade de, em determinadas zonas, aparecer aqui esta alternativa também de produção que, em certos casos, até tem ganhos também ambientais, nomeadamente com a biodiversidade de aves e outros na questão dos praganosos. Sim, senhor. Sim. Muito obrigado, Eduardo. Luís, com esta ajuda ligada como pano de fundo, olhando para aquilo que foi a apresentação do Pierre Bascu, no âmbito de uma série de instrumentos quase colaterais àquilo que é a reforma e a política agrícola, eu lançava-te aqui quase um mote para algum comentário à apresentação do Pierre Bascu, que era até que ponto, com tudo isto, é que daqui a 7 anos estaremos a discutir a reforma de uma política agrícola ou se estaremos a discutir a transformação de uma política ainda agrícola noutra coisa qualquer. Muito obrigado, Francisco. Em primeiro lugar, dar os parabéns e agradecer o convite que me fizeram. Parabéns à Ampromis por esta iniciativa, que juntou mais de 1000 pessoas a assistir. Também um cumprimento ao Pierre Bascu. Bom, o Pierre Bascu faz aqui uma verdadeira apresentação, uma grande campanha de marketing que a Comissão é perita nesta matéria e isso está integrado naquilo que é a ambição da Comissão. Todos já ouviram falar no Green Deal, todos já ouvimos falar hoje aqui no Pacte Vert, em francês. Em português, eu fui ver a tradução oficial da Comissão, chama-se Pacto Ecológico Europeu. Este Pacto Ecológico Europeu tem 3 grandes objetivos, que é chegar a 2050 com 0 poluição, e promover um crescimento económico que seja completamente desligado da exploração dos recursos e um terceiro objetivo, que é ninguém nem nenhuma região seja deixado para trás. Isto aqui serve-nos bem, nós vamos sempre para trás e, portanto, pode ser que isto nos ajude. Nós nunca nos podemos esquecer deste grande objetivo europeu. A Europa quer ser, em 2050, o primeiro
espaço comercial do mundo com neutralidade carbónica. E a agricultura também vai ter que se ajustar a este grande desafio. Isto tem uma mensagem que ninguém pode ser contra. Isto vai trazer novos empregos, vai trazer um ambiente limpo. Quando se diz às novas gerações, bom, ou temos um ambiente limpo ou o mundo acaba. Toda a gente diz, não, vamos fazer um esforço para ter um ambiente limpo. E melhorar a qualidade de vida. Isto são tudo, enfim, frases que a Comissão utiliza com grande frequência. Eu vou só focar-me ali num slide que o Pierre Bascu apresentou com os objetivos para 2030. Ele tinha ali um que eu não posso deixar de comentar e reforçar aquilo que ele disse. São ambições da Comissão. O Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, que é a mesma coisa, é uma ambição da Comissão. Essa ambição, por exemplo, traçou objetivos. Tem o objetivo de reduzir, como vimos, para 50% o risco e utilização de pesticidas. Aqui, o risco não quer dizer que a gente tenha que diminuir os pesticidas para metade, também não se sabe qual é o ano de referência, e volto a dizer, é uma ambição, é um caminho, é uma direção. Reduzir 50% de perca de nutrientes, e logo tiram aqui uma conclusão, com isso reduzir 20% a utilização de adubos, reduzir 50% a utilização de antibióticos na pecuária e ainda, o último que já todos conhecem, ter 25% da terra agrícola da União Europeia com agricultura biológica. Ora, eu pergunto se isto tem alguma base científica para lá chegar. Isto foi 50, são todos 50, 50, 25, porque isto em termos de comunicação fica bem, está harmonioso, mas a realidade não vai ser esta. É verdade que a direção vai ser esta, mas não nos podemos ficar assustados nem amedrontar com estas situações que, levadas à letra, são muito complicadas, mas que o caminho é este e os agricultores estão disponíveis para o fazer. Mas, para isso, têm que nos dar os meios. Tem que haver meios para podermos atingir estes objetivos e, com certeza, que conseguiremos lá chegar. Aqui também não resisto, porque agora está na ordem do dia a discussão do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, com mais um dos instrumentos, e, na realidade, nós olhamos para ali e aquilo seria para recuperar e dar resiliência aos setores económicos. E vemos ali que a agricultura ficou muito do lado, a agricultura e muitos outros setores económicos, não é só a agricultura. Pronto, agora, indo à apresentação que o Pierre Bascu fez e já apanhando também aqui parte do que o Eduardo disse, vamos lá ver, eu queria deixar aqui uma primeira mensagem. Este processo de negociação da PAC iniciou-se em novembro de 2017, quando a Comissão apresentou a sua comunicação relativa ao futuro da alimentação e agricultura. Não me esqueci da tua pergunta. Em junho de 2018, o Comissário Phil Logan fez a apresentação da proposta que a Comissão fez para esta PAC, o novo PEPAC, na altura já se conhecia por este nome. Mas só em outubro de 2020 é que o Parlamento Europeu e o Conselho conseguiram chegar a um entendimento para se iniciarem as negociações em janeiro de 2021. Nunca se demorou tanto tempo neste processo como desta vez. Nós demorámos 3 anos e, na realidade, agora, eu aqui concordo com o Eduardo, houve eleições nos países, mudou a Comissão, mudou o Parlamento, mas isto demorou muito tempo. Isto não pode demorar tanto tempo. E, atenção, agora o Eduardo é um crente e acha que isto vai tudo correr bem. Para isto haver PAC em 2023, é preciso que, em primeiro lugar, que estas negociações entre o trílogo, o Conselho, o Parlamento e a Comissão cheguem a bom termo até junho. Se isso acontecer, e aqui não posso deixar de referir que há aqui uma pressão, uma interferência da Comissão com o Comissário Frans Timmermans, que tem tido posturas completamente inaceitáveis e que não ajuda nada a esta negociação, mas depois, se isto conseguir estar negociado até junho, até ao fim de dezembro, a Comissão tem que trabalhar e publicar o texto legislativo para que os Estados-membros apresentem a sua proposta a partir de janeiro de 2022. A Comissão demorará entre 6 a 9 meses a apreciar as propostas e a negociar com os países. Já estamos em setembro. Mas depois os Estados-membros também têm que publicar a legislação. E os agricultores, não esquecer
que em setembro ou outubro tem que conhecer as regras para o ano seguinte. Tem tudo de correr muito bem para que isto esteja em 2023. Eu não estou a dizer que não vai acontecer, daqui a 6, 7 meses a gente já fala outra vez, mas tem que correr tudo muito bem. Bom, outra coisa que não posso deixar de referir aqui, que era a outra mensagem que queria aqui deixar, é que estas negociações também se perde muito tempo e se traz à praça pública muitos assuntos que são muito bons para os jornalistas, mas que depois, na prática, não se traduzem em nada. Vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo tem a ver com o verdadeiro agricultor, aquilo chamava-se agricultor ativo, depois a Comissão tem esta técnica, vai mudando o nome. Agora chama-se agricultor verdadeiro ou verdadeiro agricultor. Só para terem este conhecimento, em Portugal, em resultado da aplicação do agricultor ativo, foram excluídos em 2015 4 agricultores e 27 em 2016. Foi este o impacto que teve o agricultor ativo. Isto é só para dizer que isto não tem nenhuma relevância para Portugal, porque não existe este problema. Outra questão que não posso também deixar de referir é o capping, ou o limite máximo de ajudas. Isto é muito discutido politicamente, especialmente os partidos mais de esquerda gostam muito de dizer que se tem que colocar um teto máximo, um capping, e eu fui ver qual era o impacto do capping, e neste momento temos a Comissão que defende um capping obrigatório, o Conselho que defende que seja voluntário e o Parlamento Europeu que defende que seja obrigatório. E agora irá sair daqui qualquer coisa. Eu espero que aqui ganhe o bom senso do Conselho, porque, por exemplo, em Portugal, no período de 7 anos, 2014 a 2020, o capping teve um resultado de 672 mil euros. No peso que a PAC tem em 7 anos, isto é residual. A Comissão e estas negociações perdem-se com detalhes que não têm impacto. Aqui, a minha mensagem também para o Pierre Bascu é exatamente: se querem mesmo que os países tenham liberdade para adaptar o PEPAC à sua realidade, deem isto como voluntário e os países logo atuam. Eu não resisto aqui de também pedir uma coisa ao Pierre Bascu, eu não sei se ele nos está a ouvir, é que ele devia de construir um manual de instruções para os instrumentos da PAC. Porque os políticos e mesmo, eu aqui quando digo os políticos, tanto no Parlamento Europeu como alguns ministros, utilizam os instrumentos como se eles fossem instrumentos de política e nunca sabem os resultados que eles têm. Eu digo o que é que estou a referir-me. Estou-me a referir, por exemplo, àquilo que nós fazemos em Portugal, que é a aplicação simultânea do pagamento redistributivo e do regime da pequena agricultura, que são 2 instrumentos que nenhum país aplica os 2 ao mesmo tempo porque eles se sobrepõem. E não posso deixar de dizer, por exemplo, os dados também relativamente ao regime da pequena agricultura. A pequena agricultura começou com 550 euros em 2015. Em 2020 ela já tem 850 euros e veio subindo, houve um patamar de 650. Tinha em 2015 76.600 agricultores, 76.600. Em 2020 teve 50.800. Saíram do regime 33%. E se formos à área, ela diminuiu 40%. Era preciso perceber-se o que é que se faz com um mecanismo que aumenta-se o valor e as pessoas saem. É porque aquilo não deve ser bom. Bom, eu só queria concluir com isto, é que é necessário nós analisarmos as consequências dos instrumentos que temos e que eles tenham algum tempo para ver qual é o seu efeito. Por exemplo, agora, se esta PAC se conseguir negociar e aplicar em 2023, esta PAC só terá 4 anos. Se ela andar mais um ano para a frente, será uma PAC para 3 anos. Nós não chegamos a perceber qual é que é o resultado da política, já vamos mudar outra vez. Eu aqui também apelava à Comissão. A PAC não tem que ter o mesmo período dos 7 anos. Deixem fazer períodos de PAC de 10 anos. Não há problema nenhum. Ainda agora se está a verificar essa situação. E, portanto, aliás, lembro-me aqui do passado, a primeiro período da PAC foi de 62 a 95. Foram 33 anos de PAC. Nós agora temos PAC com 3 anos. Bom, mas só para terminar e para responder à tua questão. É assim, eu acho que no futuro haverá sempre
A PAC não vai perder o A. Pode deixar de ser política agrícola comum para ser política alimentar comum. Os cidadãos preocupam-se com a alimentação. Essa é uma preocupação europeia. Aliás, nesta crise viu-se, nós deixámos de viajar, nós deixámos de ir às lojas, mas nós não deixámos de comer. Essa é uma preocupação central. Nós não podemos viver sem comer. A agricultura não é preocupação, é verdade, mas a alimentação é. Por isso o A nunca vai desaparecer, na minha Luís, opinião. obrigado. O Eduardo é um homem de fé, tu mesmo assim ainda tens alguma fé, porque eu daria outro significado ao A, mas que não vou... Também, ó Francisco, também pode ser. Mas que em inglês é, por isso se calhar não também dá. Também é uma preocupação dos consumidores, o ambiente. Ela tanto pode ser para o A ambiente como para o A alimentação. Agora, que ela irá continuar, irá. E já agora, também não posso deixar de... Não sei se vais fazer mais uma pergunta ou se vamos encerrar. Vou. Então, eu ainda tenho essa oportunidade. Pierre, tu es là encore? Oui, je suis là. J'ai une question pour vous. Vous avez dit qu'une des actions concrètes vers des systèmes alimentaires durables serait l'élaboration d'un plan d'urgence pour garantir l'approvisionnement en denrées alimentaires et sécurité en temps de crise. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, en votre opinion? Je vous remercie. C'est un plan d'urgence que nous sommes actuellement en train d'élaborer au sein de la Commission européenne, puisque nous comptons présenter ce plan donc d'ici la fin de l'année 2021. Et c'est un plan qui vise à mieux structurer, je dirais, et à améliorer la résilience du système, non pas au niveau, je dirais, de l'approvisionnement agricole, mais au niveau de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et on a bien vu lorsqu'on a eu la crise du Covid, enfin la première vague liée à la crise du Covid, donc au printemps dernier, qu'on a eu des difficultés en matière d'approvisionnement alimentaire en raison de frontières qui étaient fermées, en raison d'industries alimentaires qui avaient des difficultés pour avoir de la main-d'œuvre saisonnière ou de la main-d'œuvre régulière qui venait de régions à l'extérieur des pays, etc., etc. Donc, ce qu'on voudrait, c'est mettre en place un système qui assure qu'en cas de crise, on ait un commerce, je dirais, à l'intérieur d'un pays et au sein de l'Union européenne qui fonctionne, d'avoir également un flux en matière de main-d'œuvre entre pays, entre régions qui fonctionne, et donc afin de garantir que même en cas de crise grave, qu'elle soit d'origine sanitaire ou autre, on ait une chaîne d'approvisionnement alimentaire au sein de l'Union européenne qui soit résiliente et qui permette de nourrir la population. Parce que il ne faut pas oublier, dans le traité de l'Union européenne, il y a un objectif, c'est la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, ce n'est pas simplement de pouvoir produire, c'est aussi d'être en capacité d'amener cette production agricole ou alimentaire donc, au niveau du consommateur final. Donc ce sont tous ces éléments sur lesquels nous travaillons. Ça couvre également le secteur aquacole. Donc ce sont toutes ces différentes dimensions de la chaîne alimentaire sur lesquelles nous travaillons. Et donc nous sommes, avec les États membres bien sûr, nous sommes en train d'examiner quels seraient les goulots d'étranglement, quelles seraient les difficultés qui ont été observées dernièrement lors de la crise Covid ou qui pourraient advenir lors d'une autre crise et auxquelles il faudrait remédier afin que lors de la prochaine crise, l'Union européenne soit prête pour vraiment avoir une production, une transformation et une distribution alimentaire qui soit totalement fluide. Merci beaucoup, Pierre. Eduardo, é bocadinho uma questão para os dois, gostaria de vos ouvir. No âmbito desta reforma, há aqui as questões ambientais têm um peso, obviamente, muito relevante e têm-no a dois níveis muito importantes. Um, ao nível da restrição de entrada, digamos assim, das questões da condicionalidade que supostamente serão reforçadas e, portanto, não só nas componentes ambientais, mas também, ou naquelas que são as suas componentes que têm mais a ver com o ambiente. E, por outro lado, a introdução dos ecorregimes ou dos ecoesquemas, ou como queiramos chamar, em português ecoesquema não soa bem,
que são, quer um, quer outro, duas dimensões da reforma que assustam no sentido da incerteza que geram nos agricultores, não é? Em concreto, em agricultores que praticam as culturas de cereais, do milho, etc. De que forma é que, para Portugal, na diversidade que a agricultura portuguesa tem, estas questões, por um lado, da condicionalidade, isto é, da possibilidade de aceder a ajudas, e por outro, da estruturação de um conjunto, ou de vários, não sei, ecorregimes, como é que conseguiremos fazer este casamento da nossa diversidade com regras que não podem ser a varrer, porque senão, certamente, serão injustas, digamos assim. Eduardo. Realmente a arquitetura verde é uma grande novidade na proposta da Comissão Europeia. Mas, para além do reforço da condicionalidade, a grande novidade são os ecorregimes. Mas os ecorregimes, se calhar, não têm tanto a ver de como a PAC é aplicada em Portugal, mas mais como a PAC é aplicada na Europa. Ou seja, tendo o greening não dado os resultados que se esperava, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista até para os próprios agricultores, não é? Porque criou certos obstáculos com essa mesma questão que tu estavas a dizer, um fato igual para todos, acabou por não ter resultado e a única forma que se encontrou foi dar muitas exceções e, portanto, nem serviu para os agricultores, nem serviu para os objetivos ambientais. Mas os ecorregimes parte muito da necessidade de a percentagem que é dedicado a medidas de caráter agroambiental terem uma maior representatividade dentro do orçamento da PAC. Mas em Portugal nós temos 50-50 nos dois pilares e, portanto, a percentagem aqui para medidas agroambientais já é muito elevada, coisa diferente do que era nos outros Estados-membros. Quando nós temos uma média de 75% no primeiro pilar, 25% no segundo, em termos europeus, mesmo que se ponha uma percentagem muito grande de medidas agroambientais nessa parte, nunca era suficiente para agradar a esta corrente de maior integração de questões ambientais. Há países como Espanha, Itália, mesmo concorrentes com as nossas culturas, que têm valores superiores a 70% do primeiro pilar. Mesmo países com certas políticas ambientais fortes, como a Dinamarca, têm 80% no primeiro pilar. E, portanto, a única forma de conseguir uma maior ambição ambiental era colocar estes 20% ou 30%, vamos lá ver quanto é que vai ser, no primeiro pilar. Para nós, quer dizer, mesmo fazendo alguma transferência entre segundo e primeiro, face à percentagem que nós já temos hoje, o esforço não vai ser tão grande quanto é para os outros países. Portanto, Portugal já tem uma tradição de muitos anos de um pacote relevante em medidas de natureza agroambiental. Não vai ser tão novo quanto... pronto, não sei se estou a ser crente ou otimista, não é? Mas é uma realidade, não é? E temos um portfólio grande de medidas agroambientais e, portanto, experiência de as correram melhor e as correram pior. E não vai ser uma revolução para o que os agricultores Eduardo, estão habituados. Só aqui tentando ser um bocadinho mais concreto na preocupação. Por exemplo, vamos procurar, em termos nacionais, e tendo em conta, enfim, aquilo que foram os regulamentos, que neste momento também não os conhecemos, mas procurar aproveitar aquilo que são algumas características de muitos dos sistemas agrícolas que existem no nosso país e que são, em si mesmo, quando olhados pelo resto da Europa, como há pouco tu dizias, isto é, o grau de alguma extensificação que alguns sistemas têm, configuram de per si práticas de ecorregime, ou seja, vamos tirar partido o mais possível da nossa diversidade? No desenho que está a ser feito, nós, ao partirmos para uma convergência, portanto, o pagamento base, e se alargar depois a quantidade de terra que pode entrar, tem a tendência de baixar. E, portanto, as ajudas que se coloquem por cima do pagamento base, não é? Que são os ecorregimes, ou os pagamentos ligados e outros, tendem a estar associados a exigências de práticas. E, portanto, um pagamento base muito elevado
é que nos ia continuar a prosseguir neste caminho de uma superextensificação. E, portanto, nós passámos de uma representatividade maior de terras aráveis para mais de 50% em pastagens. E as pastagens podem ser melhoradas, pode-se tirar muito partido delas, mas também pode ser uma última etapa para caminhar para o abandono. E, portanto, todos esses pagamentos vão ter tendência a promover uma gestão ativa do território, se saibamos nós desenhar essas medidas. Obrigado. Luís, para concluirmos, porque penso que o Sr. Ministro já terá O Sr. Ministro já chegou a tal. Já chegou. Pedia só uma resposta breve a esta questão também. Vamos lá ver, eu vou responder, mas vou aqui primeiro, muito telegraficamente, vamos lá ver, e já aqui, né, com a presença da Sra. Ministra, acho que Portugal tem aqui uma oportunidade para realizar um sonho que sempre teve, que é responder à especificidade da agricultura portuguesa. Nós reivindicámos isto durante anos, fartámos-nos de gritar pela especificidade da agricultura portuguesa. Temos agora instrumentos, está na mão da Sra. Ministra e do Eduardo, principalmente, que são eles os grandes responsáveis por isso. Portanto, se nós não fizermos um PEPAC adaptado às nossas especificidades, a grande responsabilidade é deles. Segunda questão, temos instrumentos que nunca tivemos. E não posso deixar de referir aqui a questão da transferência entre pilares do segundo para o primeiro pilar. A Sra. Ministra já decidiu em 2021 fazer essa transferência, num valor de 85 milhões de euros. É um primeiro passo. A CAP acha que em 2022 isso pode chegar aos 25% e mesmo em 2023 aos 30%. Mesmo assim, nós ficamos com um peso do primeiro pilar em 52% face a 84% e 82% da França, da Alemanha, de Espanha. Portanto, não há que ter medo sobre esta matéria. E isto vai nos permitir, exatamente, fazer uma convergência com menos dificuldade e vai também permitir termos dinheiro para fazer as outras operações. Quanto à questão ambiental, eu não tenho nenhum problema com os ecoesquemas ou com os ecorregimes, nem com a condicionalidade, nem com as metas que Portugal tem que cumprir. Olhe-se para o PDR atual e o peso que têm as medidas ambientais são 63%, portanto não é por aí. Nós não temos problema com isso. Temos é que construir uns ecorregimes, tal como no passado já fizemos, de maneira que equilibrem o impacto da PAC. Foi assim que fizemos na reforma anterior. Temos que ter inteligência para o fazer agora, fazer com que todos os setores e todas as regiões continuem a fazer agricultura, cumprindo aquilo que é os desejos e as regras desta nova PAC, mas que seja possível continuar a ter rentabilidade e a ser agricultor em todo o país. É isso que está ao nosso alcance, basta só trabalharmos para isso. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. Pierre, merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes terminés. Avec plaisir. Merci bien. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Muito obrigado. Passamos à sessão de encerramento.